que eu deixei para vocês fazerem. Muito bem, então vamos lá. Luz, câmera, ação. Então, nossa aula de PEA 3411 sobre IEDs e entradas digitais, ela se dá início agora. Pessoal, sobre os recados, o que eu iria esclarecer para vocês é o seguinte, o prazo para submissão das coisas no glossário ainda vai ter um pouco mais de tempo, mas a data que eu coloquei era hoje. O que acontece é, as pessoas que me colocarem esse conteúdo um pouco mais tarde, talvez eu vou dar uma depreciadinha na nota. Todo mundo que colocou informações lá fez com bastante cuidado, está bem formatado, meus parabéns a todos, 5 estrelas para todo mundo que já colocou lá. Eu vou passar um pouco sobre esse conteúdo hoje, tá? E deixa eu alertar vocês sobre algo que deve acontecer daqui a 2 aulas. Nós temos uma prova que deve estar chegando, e vocês falam, professor, isso tudo o quê? Muito bem, eu vou, ao final da aula de hoje, dar uma orientação para vocês de tópicos da bibliografia do curso que contém tudo o que eu falei até agora. O que eu falei até agora? Eu falei sobre equipamentos primários de subestações, de sistemas elétricos de potência, algumas peculiaridades, sobre equipamentos secundários ou os equipamentos que estão ligados e comandam esses equipamentos primários. A gente começou na aula passada e a gente tem 2 aulas a respeito disso. E existem as 2 primeiras bibliografias que estão na homepage do curso, abordam bastante bem esses conceitos, com até mais detalhes daquilo, a mais do que aquilo que eu falei. Tudo bem? Mas, ao final da aula, eu esclareço com mais algumas coisinhas lá para ajudá-los, ok? Formações da prova. Por um acerto que eu fiz com a comissão do 4º ano, tá bom? Principalmente com o professor Komatsu, eu planejei uma prova síncrona, ou seja, 100 minutos, no horário de lá da nossa aula da quinta-feira, mas se vocês se organizarem de uma outra forma e me propuserem outro esquema, professor, eu quero assíncrona, eu quero um dia para fazer, ao invés de 100 minutos, eu estou à disposição, tudo bem? Prova tem questões de múltipla escolha, tem questões dissertativas, bastante criativa e variada, inclusive, tá bom? Professor, Individual. Diga, fale, Matheus. seria dia 27? Não, se eu entendi certo. Sim, eu vou pegar a programação do curso aqui e já deixar... Vem cá. Só nada, não tem nenhuma ideia assim, de método de avaliação em si, é só porque, se não me engano, a matéria de sistema de potência marcou para o dia 27 também. A minha preocupação é só de ficar muito uma em cima da outra carregado, ou às vezes sempre atrasa um pouco e acabar meio que sobrepondo, porque o intervalo é 10 minutos só, né? Então, mas aí também não sei como é que tá lá, mais ou menos. Eu vou compartilhar minha tela para que vocês possam ver o calendário que eu tinha proposto. Eu estou pensando em alterar o calendário por uma semana, mas em vias do que você me falou, talvez a gente possa deixar do jeito que está. Então vamos lá. Todo mundo está vendo minha tela? Creio que sim. Sim, dá para ver. Se vocês forem notar, esse programa Aula a Aula está lá no E-Disciplinas na nossa homepage, tá bom? Então, o conteúdo hoje da nossa aula é aqui, a aula S4, temos uma aula ainda na semana que vem, e estava planejada essa avaliação síncrona, individual, no dia 20 e não no dia 27. Fica a critério de vocês. Se vocês quiserem deixar desta forma, ok. Quiser que eu mude para a próxima semana, posso mudar, só que você falou que vai colidir com sistemas de potência. E se vocês quiserem talvez uma versão assíncrona, eu vou dosar as coisas para que seja uma prova assíncrona. Não vou pedir 4 dias de dedicação, mas é uma prova que pelo menos vocês tenham que fazer em 1h30, 2 horas, e não apenas em 100 minutos, 80 a 100 minutos, tá bom? Que aumenta um pouco lá o contexto. Bom, em isso sendo dito, se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, se pronuncia, abra o microfone, me xinga no chat, pode espetar o boneco de voodoo do Pellini aí do outro lado, tá bom? Suspense. Então, seguimos. Pessoal, sobre o conteúdo de hoje, então, só para ter aqui ele frisado, no final da aula passada, eu comentei rapidamente sobre a
arquitetura de um equipamento eletrônico inteligente, que hoje permeia a grande maioria das aplicações de automação, seja de sistemas elétricos quanto industriais. Internet das coisas, gadgets, computação de fronteira, uma série de palavras que são efervescentes aí no cancioneiro popular, no nosso cotidiano, pertencem a essa seara. Tá bom? Equipamentos que têm computação interna e uma série de recursos e interfaces para interagir com o mundo de uma forma previsível. Tá? Peraí, Thiago colocou uma versão que o aluno possa abrir nesta janela entre 20 e 27, mas quando abrir e terminar seria bom, porque cada um arruma quando pode fazer. Então, em geral, quando eu faço prova assíncrona, eu faço ela com um início e fim que fica aberto, mas quando a pessoa começa, ela precisa terminar, por exemplo, em 2 horas, 1h30, tá bom? É o que eu costumo fazer. Não aquela coisa assim, ó, fico o fim de semana inteiro com a prova. Não, não, não. Isso deixa a língua de fora, tá bom? Pensem a respeito. Na próxima aula eu quero essa resposta só para saber se a gente faz no tempo de aula ou se a gente faz dessa forma assíncrona. A coisa que eu ia salientar para vocês é que eu gosto do esquema da prova assíncrona, porque aí no dia 20/5 eu gostaria de dar aula para vocês, um conteúdo para a gente continuar levantando as coisas do curso, tá bom? Em vez de eu dedicar o dia da aula para a prova, eu dedico para conteúdo, ok? Fica a discussão para mais tarde, para que vocês possam elaborar. Então, depois de ter falado um pouco sobre IED, eu vou retomar rapidinho, porque hoje o nosso cenário principal é entender como que eu atuo e como eu percebo sinais que têm uma conotação digital. Não significa que são sinais TTL, sinais de baixa tensão. Muito pelo contrário, sinais que vêm de sensores, sinais que vêm, por exemplo, de chaves que estão energizados com tensões ímpares, bastante elevadas, altas, a uma distância bastante grande do equipamento que tem que fazer essa leitura e que está sujeito aos mais diversos tipos de intempéries e condições de radiosidade eletromagnética, influências das mais diversas. E a informação precisa chegar coerente e consistente. Vamos nessa? Então, vamos lá. Pessoal, dessa aula em diante, eu começo a desdobrar, a fazer mais coisas nas lousinhas do que fazer uso de materiais diversos, tá? Daqui a umas 3 aulas, eu até vou fazer uso de um Octave para a gente poder fazer com umas contas, tá legal? Mas, vamos lá. Retomando os conceitos importantes de IEDs. Para nós, é uma caixa. A gente chama caixa preta quando a gente não consegue ver o seu interior. Realmente, na engenharia existe essa designação. Muitos testes são feitos do tipo caixa preta. Você não deve saber o que tem lá dentro e deve ser capaz de testar aquele instrumento em tudo que você possa imaginar. Agora, existem testes que a gente chama de caixa transparente. Você sabe a eletrônica que está lá. Então, quando você desenha os seus testes, ou quando você faz as suas análises, você sabe exatamente os pontos frágeis, aonde devem ser explorados com mais frequência, com mais intensidade. Então, cuidado, a gente usa essa terminologia, eu imagino isso como uma caixa preta. É um termo de engenharia correto, tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui, o IED, não é a caixa preta, é a caixa transparente, de fato. Na aula passada eu comentei, em geral, ele tem um processador, em algumas arquiteturas modernas, eu já vejo multiprocessadores em equipamentos eletrônicos inteligentes. Então, o paradigma de programação, vocês acho que talvez nunca trabalharam com esse problema na cabeça. Mas a computação, ela mudou nos últimos 20 anos, porque a gente tem, frequentemente, mais de uma CPU. Quando você faz os seus EPs de computação, cálculo numérico, isso não te importa muito, porque é poucos os casos que você precisa fazer uso de computação paralela
para fazer o exercício de uma solução de um problema. Mas agora está corriqueiro, e microcontroladores já estão, até eles, que são as coisas mínimas, pequenas, que fazem parte do nosso mundo da automação, já estão vindo com 2 processadores. Por quê, professor? Um pode ficar dedicado a tarefas como comunicações, interfaces com o usuário, enquanto que o outro pode ficar dedicado a tarefas mais críticas, com responsividade em tempo real. Mas, vamos lá, os IEDs que eu estou citando aqui fazem parte dessa seara, que podem ter até mais de uma CPU. Como qualquer computador, eu preciso de memória de volátil de acesso aleatório, uma memória não volátil que contenha o programa que esse computador precisa para trabalhar, e, me desculpa, uma multitude de interfaces. Aqui eu vou colocar com essa seta para a direita, porque realmente são entradas da CPU, e uma multitude de interfaces que fazem as saídas da CPU. Que interfaces são essas? Aqui eu tenho as entradas digitais, que é o tópico de hoje, e entradas analógicas, que é o tópico da nossa aula que vem. As suas N entradas são enviadas ao sistema, e aqui dentro há um processo que é de interesse nosso, que converte a informação externa para a informação usada dentro da CPU. Então, vocês, se fizeram introdução à engenharia, já brincaram com o Arduino, sabem que aqui dentro existe uma CPU, claro, com um monte de terminais elétricos do seu chip, e alguns desses pinos são até de uso geral, com um nome que é muito comum, de GPIO, General Purpose Input Output. No robismo do Arduino, isso é relevante, mas quando você faz um IED, provavelmente você já destina uma desses terminais como saída e outro desses terminais como entrada. Então, ele nasce GPIO, mas quando você usa ele no projeto, ele não muda. Ele fica sempre como entrada, sempre como saída. Quase 90%, 99% dos produtos que eu vejo não tem GPIOs pelo lado de fora. Um terminal está aqui, é um parafuso. Ele é tanto entrada quanto saída? Não. Ele é dedicado para entrada ou dedicado para saída. Ok? Então, esses bloquinhos que estão aqui, que fazem esse papel de converter as informações externas para as informações internas, é que é a grande parte relevante para nós. Por quê? Esse sistema aqui, eu vou chamar, é um circuito de interface. Ele deve ter algumas propriedades ímpares, porque senão, esse equipamento, quando ele for instalado em algum lugar, ele pode pifar facilmente, porque por esses canais de entradas, até pelas saídas também, podem vir sinais elétricos prejudiciais para o equipamento. Um surto, uma interferência, e o sistema precisa sobreviver a isso. Ele não pode queimar para qualquer coisa. E é por isso que começa a se separar o que a gente faz com a eletrônica de robista desses equipamentos, os tais dos IEDs. Por isso que eles custam muito mais caro. Um Arduino custa R$100, um equipamento para um meio industrial, pelo menos 10 vezes, 100 vezes isso, tá bom? Então, esse circuito de interface, ele é o tópico que eu vou abordar daqui a pouquinho. Mas para frisar as coisas que estão aqui no IED, eu preciso comentar. As saídas também têm esses circuitos, porque as informações que o processador envia, elas também não são compatíveis eletricamente com o meio exterior. Então, aqui, por exemplo, eu posso ter saídas digitais, é muito comum, uma boa parte dos equipamentos para automação tem saídas digitais, e nem sempre no sistema elétrico, mas também saídas analógicas. Ok? Bom, tem mais coisas aqui. Esse IED, hoje, ele é caracterizado por
também possuir um elemento que nós chamamos de interface humano-máquina, interface humano-máquina. Aqui está o usuário, ele está feliz e contente, e como eu falei na aula passada, ele tem o dedo dele, ele vai apertar um botão, ele vai ver algo aqui no display de LCD para entender o que está acontecendo. Pode ser um mísero LED, esse tipo de interface, e nenhum botão, às vezes. Você pode ter um equipamento que não tenha nada acessível, mas existem recursos de comunicação com o usuário. Para saber se, por exemplo, o equipamento está ligado, uma luz de power serve para esse propósito, tá bom? Então, essas interfaces, elas conversam com a CPU, às vezes, aqui no caminho, também são necessários circuitos como esses que eu coloquei para as entradas e saídas digitais. Sim, para você ter uma ideia, o dedo nosso, ser humano, está aqui meu dedo na câmera, se você estiver com seu corpo eletricamente carregado e um calçado que seja isolante, na hora que você vai apertar um botão, por exemplo, no seu micro-ondas em casa, na sua televisão, no seu celular, é muito possível ter, se esse equipamento está num potencial diferente do seu dedo, uma descarga elétrica das cargas acumuladas em você se projetada pelo seu dedo. Quem aí não tomou choque abrindo o carro num dia frio, depois de uma viagem longa, bota lá a chave, paps, toma aquela chapiscada no dedo. Para nós, seres humanos, é um desconforto, mas para o equipamento, às vezes é destrutivo. E se você põe, por exemplo, um teclado, display de LCD com teclado de membrana, esse teclado ele pode ser a via que conduz um impulso desse criado por um dedo eletrizado para dentro do equipamento. E imagina, você chega numa subestação, eu quero medir a tensão nesse transformador. Você não mede, você vai lá no equipamento que está fazendo a leitura dos transformadores de instrumentação, e TI, o TC, o TP, e aí vai no menu dele, sobe, sobe, desce, desce, Enter, entra lá para ver um valor no display de LCD. Qual seria a sua surpresa se o seu dedo carregado com eletricidade estática, porque está frio, você acabou de tirar uma blusa de lã, você aperta lá e o equipamento cracha, desliga, queima, rebuta. E lá fora, o disjuntor, o transformador, sem supervisão, ou até alguma chave se abre na parte da subestação, eu desligo metade do bairro, da metade do seu bairro, uma parte da cidade. Então, isso é impensável. Por isso que esses equipamentos têm essas preocupações. Eu não posso fazer com que a parte crítica seja comprometida por eventos externos, tá bom? Então, além da interface HM, hoje é muito comum, faz parte da internet das coisas, que a gente também tenha uma série de interfaces, e essas de uma seara que até então, até 1990, era algo lateral. Todo equipamento tinha sim, mas não era muito crítica, alguns usavam, outros não, interfaces de comunicação. Eu digo que até 1990 isso não era muito importante, não é porque não era importante, é porque era a infraestrutura de telecomunicações, para você botar um equipamento desse para comunicar, não era trivial. Era centenas de metros de cabo, não tinha internet como a gente tem hoje, era tudo muito exótico, tudo muito caro, e o bitrate, a taxa, a banda disponível nas soluções industriais, residenciais, comerciais, era baixa. Tipo modem, 2.400 bits por segundo, 240 caracteres por segundo de taxa de transmissão. Eu preciso mandar uma oscilografia, um registro de muitos pontos. Demora dezenas de centenas de segundos pelo canal de comunicação para a informação sair, chegar no outro lugar. Então, as coisas mudaram. Hoje, você tem banda com alguma disponibilidade, com alguma facilidade. E agora, a gente está numa era em que o exercício dessas interfaces de comunicação é superlativo. Muito, muito. Em todo lugar, se você tem interface disponível, integra ela e faz com que eu crie novos serviços, novos sistemas em cima do trânsito dessas informações.
Eu vou mostrar uns slides para vocês. Modernamente, o desenho de instalações de industriais e de subestações tem sido radicalmente modificado por causa da predominância de sistemas de comunicação. Você diminui a quantidade de fios de um jeito absurdo. Vamos lá, vamos construindo isso. E para terminar, a última coisa que eu tinha falado para vocês, esses equipamentos, eles precisam de alimentação. Eu chamei de PWR aqui, de Power, mas aqui é uma das partes também importantes, é a alimentação do dispositivo. Por que ela é importante? Porque é talvez o ponto mais frágil desses equipamentos, porque se eles deixarem de ser alimentados, eu perco as funcionalidades que estão dentro dele. Se ele tem um programa, se ele faz uma missão, ele para, literalmente. E não é incomum você encontrar equipamentos no mercado que tem fontes redundantes, mais de uma. Se uma falha, a outra assume. Se não fontes redundantes, canais de alimentação que podem, por exemplo, vir de sistemas com não interrompíveis, a gente chama de UPS, Uninterruptible Power Supplies, ou fontes sem interrupções, no breaks. Numa subestação você não tem um no break como a gente conhece em casa, mas tem uma sala com um monte de baterias, com um carregador bastante grande, que provê o que a gente chama de sistemas auxiliares, é uma tensão DC bastante bem protegida para toda a subestação. E em caso de perda do Sistema Interligado Nacional, da energia primária em corrente alternada, a subestação, como eu disse para vocês, continua viva e funcionando por muito tempo. Não sei se é o carro da pamonha ou o que é que está passando aqui na minha região. Então, boas-vindas ao trabalhador. Se vocês escutarem no fundo, não se impressionem. Muito bem, vamos falar desses circuitos de interface. Os circuitos de interface, pessoal, por que a gente tem interesse? Porque a informação do sistema, até ser interpretada pela CPU, ela não é imediata. Então, eu vou colocar aqui, ó, campo, tá? Ou o exterior, aonde eu tenho os equipamentos sendo, por exemplo, monitorados. Como eu disse para vocês, por exemplo, um equipamento como um disjuntor, que a gente chama de ANSI 51, na linguagem de automação e proteção de sistemas elétricos, era um equipamento que era trifásico, uma chave comandada, tinha duas saídas digitais, duas saídas que diziam se o polo estava aberto ou fechado. Então, eu vou fazer um desenho de novo disso tudo. Ele era uma caixa, você tinha um terminal aqui de potência. Então, aqui eu vou colocar fase A, por exemplo. Aqui é a saída dele, a fase A linha. E isso aqui tinha uma alavanca. Essa alavanca, lá tem um polo que é móvel, que ele pode ser comandado para fechar ou abrir o contato elétrico. E quem faz esse acionamento são tipicamente dois sinais, o sinal de abre ou um sinal de fecha. Nós vamos falar deles daqui a pouquinho, porque isso são entradas digitais do disjuntor. Ok? Então, ele está esperando que alguém mande alguma coisa para cá. Eu vou falar como isso acontece. Mas o que eu quero mostrar agora para vocês é aqueles outros dois mecanismos que eu comentei. Um sensor que fica analisando o fim de curso de abertura, tá bom? E um sensor que fica verificando um fim de curso de fechamento. Esse aqui é o contato que nós chamamos de 52. Deixa eu ver, quando está aberto, está em 1. É o 52B. E esse aqui é o 52A. Então, do ponto de vista do equipamento, esses dois sinais em azul, eles são saídas digitais. Deixa eu pegar aqui. Meu amigo vem para cá. Saídas digitais do disjuntor.
Então, olha, o nosso trabalho é praticamente fazer o seguinte: eu preciso levar essa informação do campo do exterior para o IED. Então, aqui eu vou colocar aqui, IED. E eu sei que dentro do IED eu tenho lá uma CPU. A CPU está aqui. Como eu disse, aqui existe uma entrada e um circuito, que é o nosso circuito de condicionamento, circuito de interface. Circuito de interface. Legal. Como que isso acontece? Sistemicamente, ou seja, se eu quero mostrar um diagrama que diz quem manda quem, para quem, pode ser simplesmente isso. Ó. Eu pego esse sinalzinho que está aqui, tarará, abre espaço, opa, não vem tudo, vem cá você. Eu pego o sinal das saídas digitais do disjuntor, tá bom? E levo, feliz e contente, até o IED. Essa é uma representação sistêmica. Ele não está mostrando a energia elétrica que está por trás de tudo isso. Como que um sinal é mandado? Tem que ser uma tensão. Ela tem que estar conduzida. É um circuito fechado, tem que ser um par de fios. É isso que não fica claro nessa visão apenas sistêmica. Mas tanto um sinal quanto o outro, quanto forem necessários, vão parar nesses circuitos de condicionamento. Então, vamos esclarecer essa história. O que tem aqui dentro? Então, eu vou pegar um deles, eu vou pegar, por exemplo, a saída do 52A. Vou pegar aqui, análise do circuito para o contato 52A. Eu chamo de contato porque, afinal de contas, esse elemento sensor que está aqui, ó, ele é um contatinho elétrico. Vamos representar ele? Provavelmente ele é um contato assim, ó, uma lâmina de metal que ela pode ser impressionada pela posição de uma alavanca mecânica. Ou seja, mecanicamente eu abro e fecho uma chave. Pode ser assim. Pode ser ótico, pode ser uma barreira de luz, que se eu passo na frente da barreira de luz, eu interrompo a luz, eu consigo perceber que tem algo no caminho. Tem um monte de mecanismos. Eu vou representar como um contato. Esse contato, então, está disponível lá na saída do disjuntor. Então, aqui está o disjuntor. Esse aqui é o ANSI 51. E esse aqui é o contato, o tal do 52A. É um contato. E o que as pessoas fazem, elas disponibilizam esse contato numa borneira com parafusos. Então, isso aqui é um borne, não é o Jason Bourne, tá? É um borne, como se fala em português, a palavra em inglês é a mesma também. Pode ser jack, pode ser plug, pode ser outros nomes também, mas é um borne, por exemplo, com parafusos, mas pode ser bornes de inserção com mola, tem um monte de conectorizações possíveis. Então, está aqui disponível o contato para que alguém possa usar. Simples assim. Simples assim. Isso não é possível. É um disjuntor, passa 138 mil volts nele, e o contato que sai se o disjuntor está aberto ou fechado é uma pecinha de metal de algumas poucas gramas que é impressionada pelo movimento da alavanca do disjuntor e fecha ou abre um contato. Sim, exatamente isso que eu estou te falando. Como o equipamento ele tem um valor agregado a ele alto, porque um disjuntor mantém a energia talvez aí de uma subestação de 10, 16 megawatts, o custo da energia não fornecida de uma subestação dessa por hora deve ser da ordem de algumas centenas de milhares de reais. Sim, uma hora uma subestação sem fornecer energia, a concessionária pode ser imputada a pagar uma multa para a agência que regula, não é nem para o consumidor pode pedir o ressarcimento de seus prejuízos, mas a empresa é obrigada a pagar uma multa na ordem de centenas de milhares de reais. Ficou 3 horas a subestação desligada, está pagando multa. Então, quando a pessoa faz esse contato, esse
pequeno dispositivo que detecta uma posição, ele faz com materiais bastante robustos, reveste de platina, isola bem da parte de alta tensão para que ela não interfira, tá bom? Na parte de baixa tensão, porque ele tem que ter confiabilidade e segurança. Então tá bom. Essa é a saída digital do IED. Fechado? Beleza. É o tópico dessa aula também, como é que funcionam as saídas. A saída é um contato. Tá? Nesse caso, é um contato que é acionado mecanicamente. Mecânico, tá bom? Alguém, alguma... mecanicamente. Vamos falar, mecanicamente. Senão alguém vai me falar, só de olhar a minha anotação, que o mecânico entra aí dentro para pressionar um contato. Não. E do outro lado aqui? Bom, aqui vem a história que vamos começar a desdobrar. Mas antes de desdobrar o tal do circuito de interface, tá? Eu vou colocar da mesma forma. Isso daqui, do ponto de vista do IED, está aqui a fronteira dele, IED, ele disponibiliza isso também numa borneira com parafusos, tá bom? Um conector lá, para você poder ligar os seus fios. Agora vem uma pergunta interessantíssima. Eu preciso fazer essa informação aqui chegar desse lado. Como é que eu faço isso? Pergunta para o chat. Ó, eu vou chamar esse terminal aqui, ó, de... eu vou chamar ele de 52A terminal 1, 52A terminal 2. Esse aqui eu vou chamar de IED Digital Input terminal 0, IED Digital Input terminal 1. Como é que eu faço isso funcionar? Basta ligar? Lógico que o professor faz essa pergunta é porque ela é capciosa. Vamos, coragem. Liga logo essa tranqueira, professor. Na engenharia, quando a gente não sabe o que a gente fala, primeiro você fala depende, aí você pensa por que depende. Olha só, gente. Na prática, realmente isso parece ser suficiente. Manda para cá. Mas é que tá. O que tem aqui dentro? Se esse circuito aqui ele não tiver uma fonte de tensão, perceba, isso aqui é um contato elétrico, é uma chave. Imagina que eu queira ligar um LED aqui. Eu tenho o elemento que secciona o circuito, eu tenho o elemento que vai produzir informação visual, que é o LED, está faltando uma coisa. Além dos condutores, está faltando uma coisa. O que falta? Agora eu quero vocês. Exatamente. De algum lugar se havia uma tensão. E é agora que começa a vir algumas informações importantes. Esse contato, do jeito que eu desenhei ele aqui, desse disjuntor, nós chamamos esse contato de saída digital de um contato seco. Então, este contato eu chamo de contato seco. Esse nome seco não tem a ver com umidade. É um jargão que se usa, tá bom? Mesmo em inglês, dry contact, que diz o seguinte: esse contato não tem tensão. Ele não é autoenergizado, energizado internamente, não tem uma fonte interna. Não tem uma bateria em série ou uma fonte de alimentação já embutida naquele pedacinho de circuito. Ele é seco. Se é seco, ele não tem energia, ele é seguro. Eu posso botar o dedo lá sem muito problema. Cuidado. Se ele não estiver ligado a nada, sim, ele é seguro. Um contato seco é duas lâminas de metal. E ele é feito de propósito para que as coisas que acontecem aqui dentro do disjuntor não interfiram aqui. Ele só está vendo a posição mecânica. Lógico, se o disjuntor explodir ou acontecer uma coisa catastrófica, pode até ser que alguma energia chegue nesses contatos e até vai lá destruir o IED. Pode acontecer. Mas, vamos lá. É um contato seco. Essa é a designação que a gente usa para contatos que não têm alimentação própria. Então, nesse circuito, depende do que tem aqui dentro, tá bom?
eu preciso, às vezes, prover uma alimentação própria. Aí vem uma outra coisa interessante. Professor, mas por quê? Depende. Algumas entradas digitais, elas já vêm alimentadas. Nós chamamos de entradas alimentadas. A gente não costuma chamar de entrada molhada, ou porque é o contrário do contato seco, também tem um contato molhado. A gente até diz que quando o contato é seco e eu preciso fazer uma integração dele em algum lugar, eu molho o contato com uma tensão. Mas molhar é uma palavra muito, eu diria, uma terminologia muito vulgar, tá bom? De fato, o que você está fazendo é polarizando o circuito, um circuito simples, que é uma malha, tá? Então, algumas dessas entradas, às vezes, têm tensão interna, mas é muito comum as entradas não ter. Então, eu vou representar aqui uma das entradas mais comuns, que aqui não tem dispositivos autoalimentados. E então a alimentação precisa vir do exterior. Como? Em algum lugar aqui, eu interrompo esse circuito e eu coloco uma fonte. Vem cá você. Uma fonte, por exemplo, de corrente contínua. Tá bom? Sim, é apenas dessa forma que esse sistema vai vir a funcionar. Essa tensão aqui, aí vem uma outra questão. Pode ser das mais diversas, só que ela tem que ser compatível com os limites do contato de saída, porque tem contatos que não aguentam qualquer tensão. Se compra um Arduino, vem um relézinho. Aquele relézinho é um contato, e às vezes ele é seco, não tem tensão lá. Qual que é a tensão que ele suporta? Não é qualquer. Ah, quero ligar minha geladeira. Cuidado, tem contatos lá que são 12 volts DC, 48 volts DC. Então, tem que se observar o que a gente chama de compatibilidade eletromagnética. A interface de um lado tem que ser compatível em níveis de tensão com o do outro. Então, essa tensão pode ter os mais diversos tipos de tensões de polarização. 12 volts, 24. A indústria tem usado com cada vez mais frequência o padrão 24 volts. Tá bom? Sistemas elétricos de potência, você vai ver 125, 250 volts. Do jeito que eu desenhei, é uma fonte DC, tá? Uma fonte, uma bateria, pode vir de um banco de baterias. Mas também é possível das entradas digitais serem molhadas, sensibilizadas também com tensões alternadas. Sim, é capaz. Tá? E no mundo industrial eu não vejo com muita frequência, mas eu já vi alguns lugares de automação residencial que os contatos de entrada, eles são, você não vai ter que comprar uma fonte nova para energizar, você usa a própria tensão da rede. Então, eles suportam tensões alternadas, tá bom? Então, esse aqui é o padrão industrial, e esse aqui, os dois padrões que a gente usa nos sistemas elétricos de potência. Ok? Legal. Em isso sendo dito, nós vamos para a próxima etapa. Professor, o que acontece aqui dentro e por que eu preciso disso? Por que é importante eu saber para fornecer esse sinal lá para o canal de entrada, a GPIO de input da CPU? Vamos lá. Então, próxima página. Circuito de interface para entrada digital. Antes de desenhar esse circuito, deixa eu colocar alguns requisitos. O que vocês acham que esses circuitos de interface precisam fazer para que, vamos lá, as duas coisas principais, segurança e confiabilidade no equipamento e na solução de automação? O que precisa ter de cuidados para que esse contato possa ser usado sempre quando acontece uma coisa eu perceber, e quando eu preciso ter aquela informação, ela ser recebida com um grau de exatidão, com uma confiança elevada? O que vocês acham? Vou voltar para cá. Vou voltar porque tem tudo a ver com o bairro que está para a direita, para a esquerda. Se esse ED ele está conectado a um disjuntor, desculpa, professor, qual que é a dimensão dessas cablagens?
Vamos ver isso aqui? Vou aproveitar e visitar um dos materiais do nosso curso. Se vocês não fizeram isso até agora, vamos lá. Tem mais do que os olhos podem ver. PEA 3411, informações do curso, lá embaixo, antes do prêmio que eu tinha mostrado para vocês. Aqui, ó, esses são os 2 materiais que eu ia dizer que são as referências para a nossa avaliação. Mas eu vou pegar o material do professor Eduardo Senger. É uma apresentação que fala sobre sistemas de automação de subestações. E eu vou lá para o final, para mostrar um pouco das questões de contatos. Aqui, ó, falando do nível DC, que mantém as coisas, a alimentação de circuitos digitais e de equipamentos da subestação, isso aqui é o banco de baterias numa sala de uma subestação. É um monte de baterias colocadas em série, 20, 22, para dar 250 volts DC. Surpresa, baterias de chumbo ácido. Sim, 12 volts ou 24, como acontece nos automóveis e caminhões. Tá? Aqui, ó, sala de baterias, ela é monitorada, se tiver gases dispersos no ar, ela pode entrar em modo de segurança, mandar alertas, tá? Os carregadores de baterias aqui na direita. Estou ouvindo alguém abrir o microfone? Se não, me avisa. Deixa eu ver aqui, o que eu queria mostrar era a quantidade de cabos que a gente tem numa subestação por causa dessas entradas e saídas digitais. Vamos lá, se eu encontro aqui uma figura icônica do professor Senger. Ele tirou numa subestação que a gente fez um projeto. Vamos ver aqui. Sobe, 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 sobe. Eu acho que está lá para o final mesmo, lá para o finalzão. Sobe, sobe, sobe. Vamos ver. Lá vai, lá vai, lá vai. Bom, só para vocês verem. Aqui é uma sala típica de uma subestação, vários painéis, e tem uma porta fechada com chave, e que quando você abre, você tem acesso às botoeiras para fazer as operações que nós chamamos de locais, porque senão, enquanto a porta está fechada, eu posso fazer as operações nos equipamentos de forma remota, através de um canal de comunicação, de forma desassistida, né? Então, antigamente eu até falei para vocês, a subestação tinha um operador sempre lá, é muito comum agora não ter ninguém. É fechado, a 7 chaves e tudo feito remoto. Então aqui os painéis, onde estão os IEDs. Ó, quem nunca viu um IED de perto, esse aqui é um IED de uma empresa famosa, da Cell Schweitzer, é uma empresa americana, é um professor de proteção que montou a empresa na década de 70. Fez o primeiro relé digital, o primeiro IED, antes de se chamar IED, é o primeiro equipamento de proteção com tecnologia digital. Então, tá vendo? Aqui a interface tem botões, tem display de LCD, tem chaves aqui que são chaves para você comandar coisas, tá? Muito bem, tá? Mais coisas. Aqui, um pouco das cablagens que correm por baixo de algumas partes da subestação, mas não é essa foto que eu quero mostrar, é essa aqui. Tá bom? Isso aqui é um pátio de uma subestação. O disjuntor está em algum lugar aqui, junto dos equipamentos primários, né? Naquela visão da nuvem de pontos que eu dei para vocês, fica no pátio mesmo, o disjuntor está lá, respeitadas as diversas distâncias de isolamento para os equipamentos vizinhos, é bem estratégica a posição dele. Mas lá no disjuntor tem o contatinho 52A, 52B, e eu preciso trazer ele para onde estão os IEDs, que é uma casa de comando distante. Aí vem a coisa que surpreende vocês. Talvez geograficamente 80, 90 metros, tá? Em linha reta. Mas fazendo todas as curvas e passando aqui por todas as calhas, pessoal, aqui está se mostrando o terreno aberto, mas a calha onde esses cabos circulam, normalmente é uma caixa de alvenaria concretada, onde o cabo é depositado lá dentro. Tá? Então aqui está faltando, acho que talvez, o acabamento de alvenaria ainda de todas as cablagens. Mas a linha reta de 90 metros vira 200 metros de cabo, fazendo as devidas curvas por todas essas canaletas. Essa é a macarronada que a gente vê numa subestação. Agora imagina vocês são engenheiros, né? E vocês têm que ter noção. Aqui na minha subestação eu lancei um cabo errado. Era para ir para o equipamento 25, que fica lá naquele canto da subestação, mas não, tem que ir para o equipamento 75, que é do outro lado da subestação.
Aí você, que não tem noção, chega e fala para os seus coordenados. Olha, funcionário, vai lá no pátio e encontra o cabo. Primeira coisa, ele está aqui no meio. 2, tira ele daí que nós vamos mandar ele lá para outro lugar. Tá bom? Muitos xingamentos, muitas palavras de baixo calão vão ser pensadas por esse profissional, porque eu ia falar, por que você não pensou nisso antes, né? Porque agora que essa instalação está feita, sim, isso é um grande problema, porque não é só o trabalho de você mexer nisso, é que ao mexer, quem diz que você vai mexer no cabo certo? Qual vai ser a sua surpresa quando você mexer no cabo errado? Funcionando. Sim, esses são os grandes problemas desse mundo em que toda a conexão de sinais elétricos digitais precisa de 2 pares de fio indo e voltando pela subestação. E olha só, os cabos, eles são armazenados em condições que não são muito, não vou dizer que são precárias, porque não é tão precário assim, mas não é uma tubulação estanque, porque não pode, vocês vão vendo aí, tem outras disciplinas simultâneas à nossa, instalações elétricas de baixa tensão. Vocês veem, olha, o cabo tem que ser instalado dentro de um eletroduto, né? O Thiago está falando, Pellini, não pode colocar um cabo de cada cor? Em muitas instalações é comum o pessoal colocar cores para naturezas distintas. Por exemplo, entradas, sinais digitais em um nível de tensão numa certa cor, sinais digitais em outro nível de tensão, surpresa, pode ter mais de 2 níveis na mesma subestação, na mesma instalação industrial, sim. Esse aqui é um cara com 12 volts, esse é com 24, aquele é com 250. Então, quando a gente tem níveis de tensão, é comum a gente fazer a distinção por cor, mas quando é por tipo, não há cores suficientes no arco-íris para você poder fazer algo que seja racional. Concorda comigo? E pedir cabos com cores específicas também é uma coisa que é mais cara. Tá? Um cabo com isolamento, por exemplo, aqui em subestações é muito comum o pessoal usar como isolamento borracha vulcanizada, um EPR, por exemplo, e borracha, tipicamente, quando você faz processo de vulcanização, é muito mais fácil obter na cor preta do que em qualquer outra cor. Os outros processos é mais caro, e eu não estou falando de um cabo, mais ou menos 250 quilômetros de cabos numa subestação. 250 mil metros de cabo. Então, eu preciso de cada um de uma cor, o cara não vai conseguir te fornecer, vai ser mais caro algumas cores em relação às outras, então não tem cerveja grátis. Nesse tipo de história, a gente tem que tentar usar outros tipos de racionalismo, identificar com etiquetas, com outros parâmetros, para você poder saber quem é quem. Tá? Então, bom, estava falando para vocês da calha. Os eletrodutos que a gente usa em instalações residenciais, comerciais, industriais, até são bons, mas subestações, por causa da quantidade de enlaces, não há eletroduto comercial. O pessoal tem que fazer calhas, às vezes, como essa, de alvenaria. Então, é uma vala cavada no terreno, com drenagem, e que depois é coberta com uma lajota de alvenaria. Entra água? Entra bicho? Vocês não têm noção. Quando você levanta uma tampa dessa, aparece metade do Jumanji lá. Tá? Por que aparece? Porque é um local que tem calor, porque os cabos são energizados, alguns deles têm perdas consideráveis, por isso que, inclusive, não pode ser um ambiente estanque, precisa ter ventilação, precisa ter troca térmica. Então, além de ser um lugar quentinho, né, é um lugar que é abrigado, não fica exposto ao sol. Então, acreditem, aparece aranha, escorpião, cobras e de outros animais dos mais diversos. E não é surpresa para vocês, algumas subestações, principalmente as que são de baixo custo, às vezes uma cabine industrial, qual é a sua surpresa quando você descobre que há um desligamento, porque um animal entrou lá dentro e andou por essas calhas, pode até ter ruído um condutor e ter tomado um choque em algum deles, mas andando por essas calhas, eu posso chegar nos painéis elétricos, seja na casa de comando, onde tem baixa tensão, ou posso chegar no painel elétrico, onde está o disjuntor. E lá o bicho, lamentavelmente, vai conhecer
terra prometida da sua espécie, porque vai ter contato com eletricidade em alta potência. Tá? Ele pode entrar lá e dar um curto numa barra dentro de um painel. Bom, então isso é um caos. Este é o caos. A gente pensa que é algo, talvez, trivial. Imagina, olha o que o Perini desenhou aqui. 2 pedacinhos de fio. Sim, são os 2 para essa entrada digital. Agora, para as outras, em uma subestação de média tensão, mais ou menos uns 3, 4 mil pontos digitais. Imagina, 6.000 fios, com comprimentos distintos, porque eles têm que atender distâncias geográficas diferentes, com às vezes mais de um nível de tensão, e que vocês já estão aprendendo em laboratório de instalações, você tem que dimensionar a bitola, não é só a cor do isolante, né? A bitola, o tipo de condutor. Pô, como assim, professor? Posso usar alumínio? Olha, em geral, para sinais, não. A gente sempre usa cobre. Mas eu preciso saber, por exemplo, se precisa ser um condutor que vai ficar exposto ao tempo, precisa de condições de temperatura mais elevada, se esse isolante é melhor do que aquele, então, em vez de PVC, eu uso EPR. Então, meu amigo, você tem que especificar 6.000 condutores. É uma tabela no Excel. Pode parecer simples assim, mas é um caos. Para vocês terem uma ideia, existem softwares, não é o AutoCAD apenas. Por exemplo, tem um software muito bom que a gente usa no setor elétrico, que chama-se ePlan, que ele é dedicado a fazer projetos de instalações de, principalmente, vou dizer assim, alta tensão, mas essas instalações de sinais de baixa tensão, de uma forma sistemática. Ele faz um inventário, lista de componentes, já calcula os comprimentos, verifica lá os fatores de agrupamento, porque ele consegue computar quanto tempo cada condutor anda em cada eletroduto ou cada calha. Então, o design disso não é trivial. Beleza? Fortuitamente, o mundo está mudando. A gente está trocando esta calha aqui, ó, de um monte de condutores, tá? Deixa eu ver se eu encontro agora aqui, uma quantidade bem menor de circuitos energizados, mas uma quantidade maior de canais de comunicação. A gente está trocando essas informações que são mandadas de forma dedicada por um par de fios numa mensagem de rede. Então, ó, só para vocês terem uma ideia, aqui a quantidade de cabos chegando dentro da casa de controle é bastante elevada. O pessoal está tentando racionalizar isso daqui. Em vez de um monte de cabos elétricos conduzindo a informação, manda uma fibra ótica. E aí, não é a informação que está dentro da fibra, simplesmente tem luz, é 1, não tem luz, é 0. Não, é uma mensagem codificada, uma rede Ethernet em fibra ótica. E lá não está passando só o estado do disjuntor. O estado do disjuntor, a medida da tensão, a medida da corrente, a temperatura do transformador. Você vai tentar mandar tudo pelo canal de comunicação. Mas, Perini, ainda precisa de fiação de cobre? Precisa, mas em menos comprimento, porque lá no campo você vai instalar um dispositivo que digitaliza tudo. Esse é o estado da arte. Mas vamos voltar para a nossa história? Vamos lá. Estamos aqui falando dos requisitos. Como esse cara aqui vai ficar perto do equipamento de alta tensão, são centenas de metros de fios, não pode ser qualquer circuitinho de entrada. Tá? Até vou desenhar. Olha, o circuito de entrada mais simples que tem para um processador é, às vezes, um divisor resistivo. Assim, ó, eu pego isso daqui, eu pego isso daqui, eu pego isso daqui, aterro. Aqui está a minha CPU. Um dos terminais aqui está aterrado. E aqui está o terminalzinho de GPIO, só que eu só vou usar configurado como entrada. Vou pegar essa tensão aqui e vou ligar aqui. E aí eu vou dimensionar esse resistor e esse resistor aqui para ser compatível com a subestação. A subestação está mandando 250 volts. Eu vou ligar aqui. Escolhendo R1 e R2, eu posso fazer com que essa tensão seja aquela que a CPU precisa. Por exemplo, 5 volts, se isso fosse um ATmega 328, leia-se um Arduino. Que tal? Isso funciona?
É óbvio que não, agora vamos descobrir por quê, e essa lista de requisitos vem daqui. O que não soa bom? Professor, isso funciona? Sim, se você montar no laboratório, tomar cuidado com a tensão que está aqui, com as fiações, vai funcionar sim. Sim, vai funcionar. O que não é robusto. Por quê? Seguinte, é uma tensão muito elevada e que está conectada de uma forma conduzida a uma coisa de tensão muito menor. 250 volts, pode chegar aqui nesses 5 volts? Pode, é só ter uma falha nesse resistor aqui, ó, e eu faço o nosso Arduino ser sublimado. Concordam? Legal. Então, esse é um dos problemas. Não parece ser bom você conduzir tensões de um ponto ao outro se essas tensões nas pontas são muito distintas. É perigoso. É interessante criar o que nós chamamos de isolamento galvânico. Transformadores. Sim, poderíamos usar transformadores. O único problema é que transformadores, eles requerem sinais em corrente alternada. E isso não é o que usualmente a gente tem nas subestações, porque a gente usa energia proveniente de baterias. Então, esse é o problema de transformadores. Mas depois eu vou mostrar para vocês, ainda dá para usar transformadores sim. Para você ter uma ideia, Ethernet é baseado em transformadores. A gente não sabe disso, mas nosso cabo de rede em casa tem um transformador em cada ponta. E é um sinal DC pulsado. A gente vai falar disso um dia. Bom, então é o seguinte, essa é a primeira palavra mágica, isolamento galvânico. O que é esse termo? Eu tenho que criar, no caminho da energia conduzida, uma barreira. E essa barreira, ela não pode ser transposta pela energia conduzida. Os elétrons não têm que conseguir atravessar. Então, eu preciso colocar alguma coisa isolante. Mas, poxa, a informação está codificada na forma de energia. Se eu colocar um isolante lá, como é que passa para o outro lado? Pode ser um capacitor? Até poderia. Mas o que se faz tipicamente nos sistemas mais modernos? A gente faz o seguinte, ó. Primeira coisa, eu retiro esses elementos daqui, os 2 resistores, tá bom? E vou colocar um intermediário aqui, que é muito comum no mercado. Nós chamamos ele de optoacoplador. O que é um optoacoplador? Olha, ele, de um lado, então isso aqui é o terminal elétrico. Deixa eu desenhar isso melhorzinho para você. Esse aqui é o terminal elétrico e aqui o sinalzinho chegando lá dentro. Optoacoplador. Aqui dentro eu tenho um elemento que é muito comum na eletrônica moderna. Nós chamamos ele de transistor, fototransistor. Eu ligo ele para a terra aqui. É necessário para você polarizar ele e fazer um circuitinho de apoio. Aqui normalmente tem um resistor de pull-up, vou chamar de R1, e isso aqui está ligado numa tensão como 5 volts. Tá bom? Isso é um transistor. A aplicação é interessante porque é feito aqui dentro uma associação com um LED, ou um emissor, um diodo emissor de luz. Às vezes não é nem luz visível, mas eles estão acondicionados dentro do encapsulamento. Aqui do lado aparece... Aliás, deixa eu fazer na convenção que está do outro. Um LEDzinho. Então, esse dispositivo aqui que eu coloquei, qual que é a vantagem dele? Professor, é um diodo. Diodo não vai dar para ligar de 50 volts. Não, não dá. Direto não. Mas, olha que coisa interessante. Eu consegui aqui, entre o diodo e o... Vou até abrir um pouco mais de espaço, que eu acho que vai ser importante. Entre o diodo e o fototransistor, eu consegui um espaço. Isso aqui é um espaço vago mesmo, é um túnel que o pessoal faz.
um cara consegue ver o outro lá dentro, e eles estão fechados e isolados da luz ambiente. Eu consigo mandar a informação através de pulsos de luz. Se esse LED ligar, ele impressiona esse fotodetetor ou fototransistor. Esse transistor, pessoal, ele funciona, para quem não conhece isso, tem gente de milhares de outros cursos. Ele pode ser interpretado como uma chave, tá? A única coisa complicada é que, do jeito que a gente liga esta chave aqui, a gente liga ela e o sinal que vai aparecer, ele está invertido. A gente fala disso daqui a pouquinho. Mas vamos se concentrar primeiro nesse advento que eu criei aqui, ó. Esses raiozinhos de luz aqui que eu desenhei, eles estão desacoplando eletricamente os circuitos. Sim, os elétrons que estão aqui, eles não têm como atravessar isso de forma simples. Eles podem. Se você botar muita tensão, pode aqui o Thor, o Deus Trovão, abrir um arco e visitar a eletrônica para a direita. Mas, se você fizer esse gap aqui projetado, você consegue 3.000 volts, 10.000 volts, 15.000 volts, 30.000 volts de isolação galvânica. Isto é isolação galvânica. Mantenha as coisas afastadas, mantenha as coisas distantes e interaja por campo eletromagnético, por ondas óticas, né, por potência ótica, ou até por campo magnético mesmo, como transformador, como o colega falou. Só que o transformador é um pouco mais complicado. Ok? Então, olha só, essa distância aqui, esse L, é justamente para manter essa capacidade de isolamento de um lado com o outro. Tudo bem? Legal. Pessoal, vamos continuar a epopeia, porque ainda não está muito aceitável esse fato aqui do nosso LED estar aqui. Porque 250 volts não vai dar certo mesmo. Então, ó, eu vou colocar aqui um circuito completinho. Aqui está o nosso contato seco, que está vindo de alguém. Contato seco. Aqui a tensão de polarização, que alguém colocou uma fonte lá. E o que nos restringe de fazer essas ligações é o seguinte. Bom, primeira coisa. Vocês já lembram no passado como é que era um circuito para você ligar um LED? Você não pode alimentar um LED com qualquer tensão. É obrigatório você colocar um resistor para restringir a corrente que passa. O LED, normalmente, ele tem tensão baixa. A queda de tensão dele, quando ele está conduzindo, é em torno de 1,4 a 1,7 volts. Então, todo o restante precisa cair num resistor para que a corrente que passe seja a desejada. Por exemplo, aqui, 5 miliamperes, coisas do gênero. Se você não fizer corrente passar de forma suficiente aqui, o LED não acende capaz de impressionar o fototransistor do outro lado. Então, a escolha desse valor aqui, desse resistor, é determinante do sucesso dessa instalação. Bom, deixa eu continuar a história. Então, olha, a gente sabia que aqui tinha uma borneira com parafusos, uma borneira com parafusos, outra borneira com parafusos, outra borneira com parafusos e o enlace de fio que conecta os dois lados. Isso funciona? Opa, isso funciona. Funciona assim, melhor, com alguma segurança por causa dessa barreira de isolamento galvânico. Por que eu coloquei uma lista de requisitos? Porque não é só isolamento galvânico. Eu preciso ainda ter a capacidade de resistir a surtos. Por que surtos? Professor, aqui vai ter 250 volts, é um contato seco, abre e fecha, resistor 2 foi calculado para toda a queda de tensão. Se isso aqui, então, tem 1,4 volts quando o circuito está ligado, qual que é o valor da resistência para 5 miliamperes? É fácil de calcular. Quem nunca fez isso, me procure. Tá? Mas, ainda assim, eu preciso fazer essas coisas serem compatíveis. Não é todo optoacumulador que pode ser submetido a uma tensão tão elevada. Mas, Perini, tem um resistor aqui, ele não vai ser submetido a essa tensão elevada. Calma. A gente pensa sempre em regime permanente. A chave está fechada ou a chave está aberta há muito tempo. Mas não é assim.
a gente tem períodos em que essa chave está abrindo e fechando, os transitórios. E os transitórios podem ser conduzidos, como os causados pelo acionamento ou não da nossa chave mecânica, mas eles também podem ser irradiados. Sim, a rigor, esses condutores todos, percebam, isso daqui tem centenas de metros de comprimento. Esse condutor é um pouco mais complexo do que isso. Ele é uma indutância, uma resistência e que tem acoplamentos mútuos com um monte de outros circuitos elétricos. Então, ó, aqui eu coloquei, essa é a indutância própria do fio, essa é a resistência, e aqui eu tenho um acoplamento magnético com o fio vizinho, um acoplamento magnético com outro fio vizinho, que representa por pequenos transformadores. Então, perdão, aqui está passando aquela correntezinha de 5 miliamperes que eu queria no meu circuito, mas, por causa das vizinhanças, podem aparecer aqui tensões induzidas que podem alterar essa corrente de forma instantânea. Qual que é a sua surpresa? Que, se você vê essa corrente ao longo do tempo, está aqui tempo, aqui a tal da corrente I, tá? Você vai ver lá, 5 miliamperes, 5 miliamperes, 5 miliamperes, o circuito está fechado. E, de repente, aparece... Não é a chave que abriu, não é o contato elétrico que mexeu, são influências eletromagnéticas de circuitos nas vizinhanças. A gente chama tudo isso, o caráter geral, ruído, mas é bem mais complicado. São glitches. Glitches é um pulso espúrio. O problema dele é, o teu equipamento pode pensar que alguma coisa se mexeu. Essa é uma questão que a gente vai ter que tratar. Até o final da aula nós vamos falar disso. Mas não é apenas esse o problema, é que esse tamanho aqui desse surto, isso é um surto, tá? É um aumento súbito em uma das grandezas. Pode ser suficiente para pifar o seu LED. Então, é muito comum a gente ter que, nesse tipo de circuito, tomar providências para que o LED suporte alguns tipos de surto. Lógico, se Thor chegar aqui, por exemplo, é muito comum, você faz essa entrada e você projeta ela, põe um R2 e fala para o usuário, essa tensão tem que ser até 250 volts. Você pode botar tensão mais alta, olha, até um pouquinho, suporta uma sobretensão de 280, ainda vai tudo funcionar. Se eu colocar 100 volts, o LED não funciona mais. Foi especificada para 250 volts esta entrada digital. Tá bom. E esse tal desse surto? Bom, pode acontecer, eu criei proteções internas e ele suporta surtos, por exemplo, tensões podem instantaneamente se tornar 1 kV, que ele ainda aguenta a bronca, ele sobrevive. Tem testes que asseguram isso, tá? Você faz o equipamento, para você botar no mercado, você tem que passar por uma série de certificações e qualificações justamente para isso, para garantir se ele suporta esse ambiente complicado como o de uma subestação, de um chão de fábrica, de um comércio, que tem cargas das mais diversas, próximas aos seus circuitos, aonde as informações estão sendo transmitidas. Então, voltando à nossa discussão, ainda existe uma possibilidade de você projeta para 250 volts e um cara vem e coloca 500. Sim, aí o que acontece? Vai explodir tudo. Porque existem esses limites máximos e mínimos que, se forem ultrapassados por muito tempo, eles realmente vão comprometer a sua entrada digital. Então, isso faz parte dessa lista de requisitos. Então, capacidade de resistir a surtos, limites máximos e mínimos para tensões. E aí é uma das coisas que é por isso que a gente estuda isso com algum detalhe, tá bom? Tempo de resposta. Vamos lá. Essa entrada digital que eu desenhei para vocês, ela tem um optoacoplador. Optoacopladores são extremamente rápidos. Mas eu quero saber o que vocês acham que acontece
Quando esta chave que está aqui, ela é sensibilizada, ela fecha, estava aberta, para que este lado aqui perceba que o LED transmitiu a sua informação ótica, a chave do transistor fechou e o terra vai ser ligado nesse pino. Quanto tempo vocês acham que demora para esse fenômeno todo acontecer? No chat. Ordens de grandeza. 1 segundo? É mais rápido que isso. Vamos. Feeling. Vocês são já quase engenheiros. Microsegundo, 1 nanosegundo, qual que é a resposta que todo engenheiro fala? Depende. Por quê? Aqui, nitidamente, existe esse circuito de interface. Mas existe um tempo que não é desprezível, que aqui eu deixei ele até bem pequeno, que é esse enlace entre os parafusos, que é o tamanho do circuito digital. Pessoal, a velocidade da luz no vácuo é uma. A velocidade da luz num meio, como cobre, é menor. É 1/3, mais ou menos. Mas, sendo 1/3, ainda é 100 mil quilômetros por segundo. Em 100 metros, para um pulso criado por uma entrada digital ser propagado e chegar ao seu destino, isso demora nanosegundos, microsegundos, nos maiores dos enlaces. Tá bom? Sim, acho que até uma centena de metros aí, faz uma continha de padeiro, dá para aí você pensar, é um 10 a menos 5, então 10 microsegundos, em alguns casos melhores, sei lá, 10 a menos 6, tá? Ok? Então, é o seguinte, por que isso é relevante para nós? Lembra que eu falei para vocês? Em sistemas elétricos, eu preciso detectar as coisas rápidas porque a potência trafegante é alta. E aplicações como de subestações, até não é tão crítico perder alguns microsegundos ou nanosegundos. Mas essa disciplina faz a interface com outras disciplinas do PEA. Então, se vocês forem trabalhar numa seara de um lugar que a gente chama de eletrônica de potência, então eu vou fazer aqui um apêndice. Tá? Os requisitos para eletrônica de potência, talvez, para uma entrada digital, por exemplo, se eu quero saber se um transistor disparou de um controle eletrônico de motor. Sim, então o inversor, ele está lá ligando e desligando a tensão para gerar uma tensão senoidal, ou quase senoidal, né? Cuja média local é senoidal. Será que esses atrasos aqui que a gente está falando, né, então o que a gente está pensando aqui a gente falou, isso aqui é da ordem de 10 microsegundos até centenas de nanosegundos, mas boa parte é por causa disso. Essa é a parte mais importante, do tamanho do circuito do enlace digital, tá? Dos dois cabos que estão lá a longa distância. Para a eletrônica de potência, pessoal, esse tempo é quase proibitivo. Mas também eu não ia ver, na eletrônica de potência, um circuito tão longo. Você, quando precisa acionar alguma coisa com eletrônica de potência, você vai ver o microcontrolador e a chave eletrônica tão próximos aí de algumas dezenas de centímetros. Justamente por isso, para esses atrasos não inviabilizar o controle, tá bom? Então, em eletrônica de potência, é muito comum você ver requisitos do tipo assim, ó, tempo de resposta para uma entrada digital
Professor, teu microfone está fechado. O senhor já voltou, mas o microfone está fechado. Para variar, mais um erro crasso. Bom, obrigado a todos aí. Eu vi que vocês já estavam começando a falar que eu tinha caído. É interessante, mas o lag é tão grande que eu vejo as mensagens de vocês no chat assim, professor travou, professor caiu. Bom, eu caí, de fato, não me machuquei, estou de volta, tá tudo bem. Deixa eu ver se o meu ping aqui está rodando, porque eu costumo rodar um ping para ficar tentando antever as coisas que acontecem aqui. Vamos lá. Esse tipo de queda que cai comigo é por causa da instalação de rede da minha casa. Tá? Particularmente criativa. Vamos lá. Então, turma, como eu estava falando para vocês, eu não sei aonde que eu desmoronei, mas para sistemas elétricos, para eletrônica de potência, os tempos têm que ser menores do que 1 microsegundo. Para sistemas elétricos de potência, a gente já fica, para transmissão, satisfeitos com isso, tá bom? Mas em muitas outras aplicações, que aí ficam beirando as aplicações industriais, indústria, tá? Você já vai ver coisas, por exemplo, na ordem de... Deixa eu até fazer uma coisa aqui, ó. Mundo industrial e o mundo de sistema elétrico de potência. Eu vou fazer isso aqui, ó. Isso aqui. Não era isso. Aqui. O mundo industrial. Tá? Muito bem. Eu preciso fazer uma interseção, tá? Um tempo na faixa de 1 milissegundo a 10 milissegundos. Em algumas aplicações também é suficiente. Então, pode ser demorado vamos dizer assim, essa percepção de um sinal digital? Até pode, depende da aplicação. Por exemplo, estado de um disjuntor, não adianta você saber dele com essa velocidade. Deixa eu mostrar um pouco por quê. Então, o que a gente viu até agora? Os requisitos dessas entradas, capacidades máximas, limites, um pouco do tempo de resposta. Olha só os fenômenos que aparecem ainda, fenômenos que ocorrem em entradas digitais. Na verdade, o fenômeno não é por causa da entrada em si, é por causa da saída. Mas eu preciso, na entrada, saber o que fazer. Então, olha só. Está aqui o meu circuitinho, os seus 2 parafusos. Eu molhei o circuito com uma certa tensão. Eu levo isso daqui para o meu circuito de condicionamento e proteção. Então, aqui eu boto um resistor, aqui eu vou ter um diodo para cá. Esse aqui é o meu opto. Aqui eu tenho o meu transistor. Muito bem, isso aqui está aterrado desse lado. Aqui eu tenho que fazer um pull-up, 5 volts. E esse sinal aqui é o que vai para a CPU, para o GPI. E tá? O input, você escrever diferente, tá? Entrada digital da CPU. Para que eu possa perceber se o pino está alto ou baixo. Tá? Um detalhe importante, não é o fenômeno que ocorre, mas é da natureza de um optocouplador. Pessoal, se esse canal aqui ele não está ligado, ele está desligado, não tem luz aqui conduzindo, qual que é o valor lógico deste sinal aqui, ó? Ao longo do tempo, esse sinal vai ficar sempre com qual nível lógico? Se esse transistor não conduz, esse pino da CPU está ligado através desse resistor. Ó, esse resistor aqui, ele não tem um valor muito elevado. Em geral, o pessoal faz ele com 1K, 2K, tá? Um pull-up. Se ninguém liga isso aqui para a terra, não tem nenhuma chave fechada para ligar para a terra, a tensão que está aqui, como a CPU praticamente não puxa corrente alguma, é a mesma que está do outro lado. Então aqui aparece 5 volts. Então é normal nesse circuito, enquanto ninguém mexe nele, ele está alto. Alto. 5 volts, ou próximo de 5. Agora, quando há um pressionamento aqui,
o circuito é fechado, a corrente passa, o LED acende, ele conduz a energia luminosa pelo espaço dentro do optoacumulador, liga aqui o fototransistor. Quando o fototransistor liga, é uma chave. Esse ponto que estava ligado antes nos 5 volts, ele não é mais ligado nos 5 volts, é ligado nos 0 volts, no zero da tensão interna aqui do IED. O IED está para cá, né? IED. Então, nessa hora eu coloco 5 volts. Então, ó, aconteceu o evento aconteceu aqui. Acontece um tempinho para tudo se propagar, blá, 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 e de repente, nesse tempo aqui, é que acontece a mudança para o 0 volts, ou o nível baixo. Então, olha só, esse tipo de entrada digital, a gente chama de entrada inversora, porque quando eu pressiono isso daqui, esse é o true, verdadeiro, 52A está ligado. A CPU vai receber um sinal invertido, 0. Quando isso aqui é desligado, eu tiro esse sinal aqui mecânico desse lado, tiro esse cara, o circuito fica aberto, o transistor não é impressionado, a chave fica aberta e o cara fica em 1. Então, 0 lá fora vira 1 aqui dentro. 1 lá fora vira 0 aqui dentro. É inversor. Mas tudo bem. Já que é uma CPU, você faz os seus if e elses lá da forma que você precisa. Tá bom? Se 52A igual a 0 no software, lá fora é 1. Tem que você saber se a entrada é inversora ou não. Deixa eu falar dos fenômenos. O fenômeno, você já conhece um pouco de outros carnavais. Tá? Em geral, todas as entradas digitais que estão ligadas às saídas, que são mecânicas. Então, olha só. Se isso aqui é um contato mecânico, é muito comum de aparecer um fenômeno que a gente chama de bouncing, que é uma incerteza. Por que incerteza? O contato não tem dúvida. Não, ele é um dispositivo mecânico. Ele tem peso, massa. Na hora que ele muda de uma posição para outra, pode acontecer do contato repicar. Ele bate, volta, bate, volta, bate, volta, e outra hora ele fecha. Então, esse fenômeno do bouncing é aquele que perturba um pouco os engenheiros. Então, vamos lá. Bouncing. Eu tenho aqui, ao longo do tempo, deixa eu até ligar aos meus auxiliadores aqui, Stroke Recognition. Legal, vem cá você. Não, assim também não. Ok. Ok. E agora vamos lá pintar o nosso sinal. Vamos fazer ele... Esse é o sinal externo, tá? Então, significa, eu estou com ele 52A igual a 1, 52A igual a 1 externo, tá bom? É a posição física, vamos dizer assim, tá? Essa é a posição mecânica da chave. E conforme o tempo está passando, aconteceu aí a abertura, né? O 52A, ele mostra o estado da chave do disjuntor quando está fechado. Igual a 1, disjuntor fechado. Disjuntor abriu. Tudo bem, o disjuntor abre, o disjuntor é feito para não hesitar. Ele abre e fica aberto. Mas o contato 52A, ele, na hora que se movimenta, ele bate, ele volta, ele bate, ele volta. Às vezes ele hesita um pouquinho mais de tempo, bate e volta. Pessoal, isso aqui é um caos. Aqui, esse período de transição é onde está acontecendo o que a gente chama de o bouncing. A chave está com uma incerteza. Incerteza por causa do seu movimento mecânico. É um sistema massa-mola que tem elasticidade, bate, volte, quantidade de movimento. E tem gente que dedica a sua vida a projetar contatos metálicos que consigam fazer esse bounce ser desprezível. Mas não é muito fácil. Qualquer botão que você tenha numa interface vai ter bounce. Na tua TV, teu controle remoto, no PlayStation, sim, o botão repica. Você aperta uma vez, mas a eletrônica vai perceber que o botão abre e fecha, é sensibilizado e não sensibilizado, algumas vezes por microsegundo, por nanosegundo. Então, o comprimento desse evento é pequeno.
Então, isso aqui acontece num período de 10 vamos dizer assim, de 10 nanosegundos a 1 microsegundo, por causa do fenômeno mecânico. Tá? Pode até durar mais, se a chave for muito pesada, um sensor. Pensa o seguinte, ó, onde tem os sensores digitais contato seco que tem esse problema. Um sensor de fim de curso de um portão de garagem. Sim, a garagem abre, fecha o portão, abre, sobe e desce. Preciso saber quando terminou de abrir, quando terminou de fechar, porque o motor precisa ser desligado ou ligado, né, na hora certa. Esse sensor é uma chave mecânica, mas desculpa, por causa dele ter que perceber um portão metálico de, sei lá, quase 200 quilos de peso, não esperem que ele seja um sensorzinho como um deep switch, que tem lá da porta do seu micro-ondas, que também faz o mesmo papel, porque ele precisa sobreviver à pancada do portão, a não sei quantas operações por dia, por hora. São especificações diferentes. E para conferir robustez, às vezes isso significa dispositivos maiores que têm mais massa. Os equipamentos ainda são elásticos, mexem, chacoalham. Então, bouncing é uma coisa que acontece. Então, qual que é o problema disso? Se eu estou fazendo um sistema que está esperando essas informações aqui e para tomar uma providência, os sistemas computacionais modernos são muito rápidos. Então, eu vou colocar aqui o que uma CPU conseguiria ver desse sinal aí tão curioso. Então, vou pegar aqui, vamos desenhar o que a CPU está vendo. Então, o sinal lá em cima, ele era azul, eu vou colocar ele azul clarinho agora aqui, porque ele já é a representação dentro da CPU, usando um circuito com um optoacoplador para entrada digital. O opto é super rápido, tá? Então, ele vai mostrar lá, ó, enquanto o outro está em 1, esse aqui está em 0, beleza. Aconteceu a mudança mecânica. Bom, existe um atraso, mas ele é pequeno, depende do tamanho do laço do circuito também, mas vem, vai, vem, peraí, vou fazer esse cara vem, esse cara vem, agora este cara vai, agora ele vem de novo, ele vem e fica. Deixa eu fazer uma expansão temporal, porque eu não sincronizei com o cara de cima. Então, legal. Faz de conta que esse sinal é mímico ao de cima, tá bom? Até poderia ter copiado e invertido, dava certo. Mas esse é o problema. A CPU que está aqui, olhando esse sinal aqui, ela tem um olhinho, uma percepção naquele pino de entrada, ele vai dizer, opa, chave abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou e abriu. Se ele tomar a decisão na primeira vez, ele vai, talvez, tomar a decisão certa. Mas se ele hesitar, tá bom? Ele pode demorar demais para trabalhar. Então, como que a gente interpreta que realmente essas coisas são seguras? Então, deixa eu confundir vocês, e para terminar a nossa aula. Outro fenômeno que acontece, que pode acontecer simultâneo a esse do bouncing, a gente chama de glitch. É aquele que eu ilustrei, que é o oriundo, tá bom? Daqueles acoplamentos mútuos, da interferência eletromagnética, né? Do espaço que está lá compartilhado com outros sistemas energizados. Pode ser que a sua CPU veja isso aqui, ó. Tá bom? Eu vi, subiu, desse. Aliás, vou fazer uma coisa legal. Ctrl C. Pega esse cara, copia para cá. É o mesmo fenômeno, só que aqui, ó, do nada. Você não sabe, estava lá numa boa, tchã. Tá? Então, isso que eu mostrei aqui em cima é o bouncing, e isso aqui, ó, é o que a gente chama de glitch. Algo mudou, não é a posição mecânica da chave, é algo elétrico que aconteceu no enlace, que leva a informação de uma ponta a outra e leva a informação para a CPU. Então a CPU pode ficar desesperada aqui.
Poxa, mandei abrir o disjuntor fechou e abriu de novo. Nossa, vou gerar aqui um alarme, uma falha. Se isso acontecer uma vez, talvez não é uma evidência de falha, mas uma evidência desse fenômeno de interferência. Então, isso aqui é devido a uma interferência externa. E este cara aqui do bouncing é devido a uma incerteza mecânica. Ou, se você quiser falar, interferência mecânica. Também existe. Interferência não é só eletromagnética. Tudo bem? Então, o Felipe falou, professor, esse problema não poderia ser evitado com um detetor de bordas ao invés de nível e um comparador com clock interno? Sim. Então, essa é a final da aula. Como que a gente pode ficar imune a isso? Uma das formas é fazer o que os sistemas digitais, vocês já programaram, né, talvez um microcontrolador no passado. A gente não consulta essa informação direto, pegando todas as microamostras do que está na entrada digital do microcontrolador. Aproveita que o microcontrolador tem um clock e que tal fazer o seguinte, eu meço o meu sinal com períodos, tá bom? Constantes. E tomo a minha decisão com base nesses dessas medidas menos frequentes, dessa subamostragem do sinal original. Eu perco informação? Perco. Mas eu posso ficar imune a esses transitórios intermediários. Ah, professor, mas se eu acontecer bem no meio, vamos ver isso aqui? Olha só, eu fiz as mudanças bem no quadriculado da minha tela. Então, eu peguei uma amostra aqui, peguei uma amostra aqui, peguei uma amostra aqui, peguei uma amostra aqui. Ó, a chave já mexeu, mas eu não percebi ainda. A CPU, por fazer essa amostragem menos frequente, não pegou a chave mexendo. Tem um lugar aqui, ó, que pode ser uma sorte ou um azar. Pode sim. Eu posso tanto medir bem na hora que o sinal está baixo, ou bem na hora que o sinal está alto. Tá bom? Mas olha a próxima medida onde poderia ser. O que eu quero mostrar para vocês é que esse sinal que eu desenhei em magenta, tanto aqui quanto aqui embaixo, tá bom? Ele acaba ficando imune, ou mais imune, aos eventos. Mas não é risco zero. Porque se acontecer uma sorte ou um azar, por exemplo, desse glitch que vocês estão vendo aqui, ó, acontecer bem no intervalo de amostragem, eu vou perceber o glitch. Bom, aí o que você faria para ser um programador exímio, tá? E poder separar, talvez, um falso positivo de um evento que realmente não aconteceu? Além de fazer um processo de subamostragem, ou amostragem com menor taxa, então deixa eu escrever isso aqui para ficar registrado. Então, aqui em magenta são as amostras coletadas do sinal digital. Além de fazer amostras com um clock, um período estrategicamente calculado, por exemplo, se eu sei que uma aplicação para um alarme residencial faz a cada 1 segundo, sim, porque se cair uma folha na frente de um detetor de presença, por exemplo, talvez aquela folha passa não gera um falso positivo. Se for para uma subestação, talvez aí 10 milissegundos, tá bom? A cada 10 milissegundos eu estou consultando a entrada digital. Mas, Perini, se tiver uma mudança espúria, olha, se for menor do que 10 milissegundos, muito provavelmente não é o disjuntor verdadeiro. O disjuntor, o contato digital, ele é pequeno, mas a alavanca que está lá dentro, que é movimentada, é grande, tem uma dezena de quilos. Então, nada se mexe em 10 milissegundos, assim, não há tanta energia. Lógico, uma explosão, talvez, é capaz de gerar um evento tão rápido. Mas, perdão, se não for naquele 10 milissegundos, na próxima amostragem, eu já pego o sinal se de fato ele não for espúrio, que é o tal do glitch. O glitch é uma incerteza
Acontece uma vez durante muito tempo. E no bouncing, a única coisa que é resultante, que agora eu vou desenhar mais uma cor aqui, ó. Deixa eu ver, um laranja. Vou desenhar mais fininho. Esse é o efeito colateral da gente fazer essa subamostragem. O sinal natural que eu estou vendo, aliás, deixa eu fazer com um marca-texto, vai ficar melhor. Orange. Ó, o sinal amostrado pela CPU são as bolinhas magenta, mas a reconstrução do sinal visto pela CPU é o sinal laranja. Ele está atrasado. Está atrasado. Ó, o disjuntor abriu aqui, ó. Esse foi o lugar da abertura física, onde a chave começou a se mexer. Mas, de fato, eu detetei aqui um pouco mais tarde, ó, 20 milissegundos, se for um período de 10. 2 amostras depois é que eu percebi. Eu só preciso saber especificar. Se isso não for crítico para minha subestação, a entrada digital funciona bastante bem. Bom, e o negócio do glitch lá, Pelini, que se acontecer na mesma hora? Você pode fazer uma coisa assim no seu software. Eu estou amostrando a cada 10 mili. Uma delas ficou aqui embaixo. Se apenas uma em 10 ficaram, ou uma em 3 ficaram com nível lógico diferente, ignora. Então você pode fazer um algoritmo para filtrar esses pulsos espúrios. Tá bom? Então, esse é o final da aula de hoje. Não basta os circuitos de interface. A gente precisa também de algoritmos para processamento das informações. Eu posso até fazer como o Felipe falou, Pelini, vamos fazer um detetor de borda, um flip-flop sensível à borda de subida em hardware. Sim, mas também você pode implementar esse recurso dentro do software. Se o valor da minha entrada era 0 e ficou 1, e ficou 1 por pelo menos mais uma amostra, beleza, aconteceu a transição, vamos executar a rotina de abertura do disjuntor. Mas percebam, é uma inteligência. Você já pode customizar com facilidade, não depende de alterações no hardware, tá bom? Então, turma, seguinte, para finalmente eu me despedir de vocês e a gente poder fazer a nossa próxima aula, eu quero mostrar para vocês um material que eu deixei disponível para instigá-los no trabalho final que vocês vão ter desse curso. Eu vou entrar em detalhes depois da prova, mas é para aquecer os motores e serve como material de estudo. Sim, porque o que a gente viu aqui de entrada digital, eu nem falei muito de saída, vou falar na próxima aula, está bem descrito nesse documento. Então, vou minimizar aqui rapidinho. Bom dia, computador. Vamos pegar, então, a minha homepage. Pessoal, aqui na nosso E-Disciplinas, aulas, nós estamos na aula S4. Eu deixei 2 materiais aqui para vocês de curiosidade, mas vai servir para vocês para muita coisa. Esta é uma placa que foi feita para essa disciplina e que se a gente tivesse numa aula presencial, vocês iriam programar nela. Tá? É um sistema de hardware que era dedicado para medir coisas de tensão elétrica, corrente elétrica. Vamos dizer assim, o Arduino pode ser ligado na rede? Não, mas essa placa dá todas as competências para fazer isso com segurança e a habilidade para fazer coisas das mais diversas. Foi financiado pelos amigos da Poly, tem aqui toda a especificação técnica desse dispositivo, mas eu não vou mostrar por aqui. Tem mais um arquivo lá, que é o tal do Energino. Eu chamava de Energino, depois eu comecei a chamar de Energon. Vocês vão ver os 2 nomes nos documentos, tá? Mas é a mesma coisa. É porque Energino é um nome comercial de algo no México. Tem a ver com o Arduino também, mas é um projeto que foi abandonado. Isso aqui é um esquema elétrico. É algo que eu até gostaria que alguns de vocês tivessem essa habilidade, porque precisamos de gente no mercado sabendo disso. Como é que eu projeto mesmo a eletrônica desses equipamentos? Dá para projetar? Tá. Então, essa aqui é uma placa que foi feita para essa disciplina. Eu tenho aqui comigo uma caixa com quase 30 delas. E ela tem entradas digitais, entradas analógicas, saídas analógicas, CPU, tudo integrado. É uma placa de mais ou menos, eu diria, 20 por 10. Tá? Mas por que eu estou mostrando esse esquema elétrico, Pelinha? Eu vou ter que saber de eletrônica?
Se vocês forem notar, nós estamos mexendo com eletrônica, optoacopladores, transistores, CPU, tá tudo a ver. Então, vamos lá. Aqui tem entrada analógica, detalhes, blá, blá, blá. Vocês querem ver lá uma entrada digital? Tem uma página aqui fantástica. Tarará. Lembram disso de algum lugar? Isso é um optoacoplador que faz a entrada digital de um equipamento. Até essa entrada digital tem até um LEDzinho de auxílio para você poder ver. E nossa, eu esqueci de pull up. É capaz. Acabei de ver. Talvez o pull up está numa outra tela. Mas olha só a entrada. Eu tinha desenhado apenas um resistor. Por que tem 4 aqui? Por que tem um outro diodo? Bom, esses são equipamentos de apoio que trazem robustez à montagem, poupam o optoacoplador de queimar no momento de um surto. Então, pessoal, esses documentos que estão aqui, qual vai ser a surpresa de vocês? Que na prova eu falo assim, ó, tá aqui um circuito eletrônico de uma entrada digital. Me explica o que cada coisa aqui faz. Professor, nem sei te explicar, não prestei atenção na aula, tem mais coisas além do que você falou. Pois é, se preocupem. A gente vai ver alguma coisa ainda. Próxima aula nós vamos falar de entradas analógicas, vou falar um pouco de saída digital. Saída digital está aqui, ó, é um relézinho, tem um transistor, mas a gente vai ver isso na próxima quinta-feira, ok? Lição de casa. Eu quero que vocês passem os olhos nesses 2 documentos que estão na aula S4. Não tem nada para entregar. Quem tem que entregar a especificação do IED me entrega. Eu não vi agora nessa aula com vocês. Na próxima a gente vê. Tudo bem? Pessoal, então, às 16 horas e 40 e poucos minutos, eu queria agradecer a presença dos 30 alunos que estão aqui comigo e dizer, se vocês têm alguma coisa para falar, abram o microfone, vai no chat. Senão, até a próxima quinta. Obrigado, senhor. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Próxima semana.